Quantos bisavós? Só eu. Ontem me reuni com minha família, minhas filhas, meus netos e meus bisnetos. Amém. Glória a Deus. Nós nos reunimos ontem porque hoje eu estou aqui na casa de Deus, com o povo de Deus, para compartilhar a palavra de Deus. Isso nós vamos fazer. De fato, essa é uma igreja como batista, e hoje à noite vamos considerar os 7 batismos encontrados na Bíblia. São 7. Já pensou? Quantos sabia? São 7. Não mais de 7, só 7. Porque 7 é o número da divina perfeição. Amém? 7 é a união de 4 e 3. Pois é, os números na Bíblia têm significado. Mas hoje à noite vamos nos concentrar, vamos entrar num pequeno estudo dos 7 batismos encontrados na Bíblia. Hoje à noite vamos tomar uma dose de doutrina. Não custa nada não, não dói muito não. Vamos sair daqui antes da meia-noite, sim. De vez em quando é bom, não é? Os irmãos vão perceber logo que sou mais professor do que pregador. Houve uma época. A palavra batismo nos chega diretamente do Novo Testamento em grego. Quer dizer que a palavra não foi traduzida. Estamos falando a mesma palavra que os apóstolos falaram. Batismo. Exatamente isso. Hoje à noite, se alguém queria saber, são várias regras, o sentido de uma palavra. Uma regra, nós vamos ver somente 2 regras e 7 batismos. Uma regra e acertar qual foi o sentido da palavra naqueles dias, o dia a dia. Como era usada na literatura naqueles dias. Meus irmãos, foram descobertos alguns usos seculares que nos dá mais o sentido do batismo. Por exemplo, uma carta descreve o ato de tingir pano, colocando, imersando, colocando o pano completamente dentro de água com a cor de preferência, de modo que o pano pegasse a cor desejada. Este processo, naquela carta, foi chamado o quê? Batismo. Então podemos entender melhor com aquele uso os 2 sentidos da palavra batismo, quer dizer imersão do pano e identificação. Porque daquele dia para frente não era o pano branco, não. Era um pano de uma cor desejada. Então diga comigo, imersão. Identificação. Portanto, cada batismo dos 7 terá um dos 2 sentidos. Todos os 7 terá o sentido de identificação. Diga comigo novamente, identificação. Ótimo. É interessante que dos 7 batismos da Bíblia, somente 3 se ocupa a água. Vamos ver os 7 batismos. Irmãos, eu vou repetir 2 vezes cada 7, se quiser tomar umas notações. E vou também repetir o versículo onde está colocado. Eu não vou deixar tempo para
O nosso tempo é precioso, porque resta um jantar para nós. Um jantar. Amém? Certo? Ok. Vamos prosseguir na ordem cronológica. O primeiro batismo é o batismo do povo de Israel em Moisés. É o batismo do povo de Israel em Moisés. Vamos ver onde aconteceu isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:2: em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10:2. E no mesmo capítulo diz alguma coisa muito chave. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, figuras, e no grego tipos, e foram escritos como advertência ou pregação para nós. Se tivesse câmeras naquela época, seriam pequenas fotos para que pudéssemos ver os acontecimentos e aprender lições espirituais. Pois bem, temos as figuras aqui. E uma das figuras é o batismo do povo de Israel no mar e na nuvem. Depois de passar milagrosamente pelo Mar Vermelho em terra seca, o povo de Israel ficara unido com Moisés e sob a sua liderança nesta experiência salvadora, escapando o faraó e seu exército. Nós sabemos disto. Então, o sentido foi como a palavra indica, identificação. Depois de passar pelo Mar Vermelho, eles foram daqui para frente identificados com quem? Com Moisés, como seu líder, seu grande líder. Além disto, agora vem a figura. É interessante e importante que Paulo fala neste versículo, batizados no mar e na nuvem. A experiência do Mar Vermelho foi uma só vez. Mas a nuvem, irmãos, a prova da presença de Deus, aparecia todos os dias para guiar o povo de Israel no deserto. Esta figura nos ensina, embora que nossa fé salvadora seja uma vez, devemos buscar diariamente a presença de Deus para a sua direção em nossas vidas. Amém? Você já teve essa experiência do Mar Vermelho? Salvação uma vez, mas todos os dias buscando e aproximando a Deus com a sua direção. O segundo batismo, vamos adiante. O segundo batismo é quando os arrependidos estavam sendo batizados por João Batista no Rio Jordão. Eu vou repetir. O segundo batismo na Bíblia, cronologicamente falando, desculpe, alguém me entendeu? Sendo batizados por João Batista no Rio Jordão. Vamos ler essa experiência de segundo batismo. Marcos 1, 2-5. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto, preparem o caminho. João Batista está pregando o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região de Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por João no Rio Jordão. O batismo de arrependimento.
também hoje em dia temos que arrepender para aproximar Deus. O que significa arrependimento? Número 1, a metade é deixar pecado. Número 2, ir para Deus, pela fé. João pregava assim: preparem seus corações para o reino, o rei e o Messias, confessando os seus pecados e sendo batizados como prova de estarem prontos para o rei e o reino de Deus, que aparece logo mais com a presença do rei. Novamente, o sentido desse batismo é identificação. Sim, identificação com os que estão prontos para receber o rei e entrar no reino de Deus. Terceiro batismo é o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. O terceiro batismo é o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Marcos 1, 9 a 11 mostra e explica isso. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Amém? É lindo. Por que Jesus foi batizado? Já pensou? Primeiro, ele foi batizado para mostrar a Trindade em funcionamento, em pleno funcionamento. O Deus Filho obedece. O Espírito Santo desce. O Pai fala. Jesus foi batizado segundo porque para mostrar que Jesus também recebeu e aprovou a pregação de João Batista. Terceiro, Jesus foi batizado para mostrar que ele é o justo nos olhos de Deus Pai e nos olhos dos que já se arrependeram. E também, quarta razão, porque Jesus foi batizado, para Jesus se identificar com os que estavam prontos para seu reino. Quinto, o batismo de Jesus foi a inauguração do seu ministério público. Daqui para frente, Jesus andou nesta terra pregando o Novo Testamento. Novamente, o sentido desse batismo é identificação. Na hora do seu batismo, Jesus se identificou com o reino dos céus como Rei e Messias. Amém? O quarto batismo é o batismo de Jesus com a penalidade dos nossos pecados. O quarto batismo é o batismo de Jesus com a penalidade dos nossos pecados. A palavra de Deus nos fala disso. Quando Jesus falou, mas tenho que passar, em Lucas 12, 50, irmãos, mas tenho que passar um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Até que ele se realize. Então, o quarto batismo era de Jesus. Quem batizou Jesus com o sofrimento na cruz foi seu Pai, mas também foi nós. Porque o que Jesus passou pelo esse batismo horrível foi os nossos pecados. Jesus sabia, durante todo o seu ministério,
que seria batizado neste jeito. Porém, era um mistério que somente ele podia encarar. Com certeza, era para nossa bênção e nosso benefício. Ao mesmo tempo, era angústia e sofrimento para o nosso Senhor. Portanto, este batismo ligou Jesus sempre com a sua terrível morte na cruz. Então, o sentido da palavra de batismo, neste caso, é novamente identificação. A identificação de Cristo com a cruz, pagando a penalidade dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Muito obrigado, Senhor, por ter feito isso. O quinto batismo. O quinto batismo é o batismo de todos os crentes. Agora está ficando interessante, né? Chegou para nós, enfim. O quinto batismo é o batismo de todos os crentes pelo Senhor Jesus no Espírito Santo. Muita gente não entende o sentido de ser batizado no Espírito Santo. João Batista, ele profetizou desse batismo. Nós temos a profecia dele. Ele fez 4 vezes, pelo menos. Mas ele não foi só 4, ele pregou muitas vezes, João Batista, antes de perder a cabeça. Ele pregava, e ele pregava muito. E ele falou assim, quando ele fez a profecia: eu os batizo, ele falou, com água, mas ele os batizará com o Espírito, falando daquele que há de vir. Em Marcos 1:8. Em João 1:33, João Batista pregou de novo: este Jesus, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Profecia. Temos a profecia. Sem dúvida alguma, profecia do batismo do Espírito Santo foi cumprido no dia de Pentecostes, no berço da igreja, e continua até hoje. Nós ficamos sendo batizados pelo Espírito Santo. Mas, porém, existe só uma explicação pelo apóstolo Paulo, claramente como e quando o batismo do Espírito Santo acontece. Em 1 Coríntios 12:13, irmãos. Vamos ler 1 Coríntios 12:13. Eu estou lendo todos os versículos da versão internacional, na versão da Bíblia Internacional. Se eu pudesse encontrar minha segunda página, para facilitar, eu boto todos os versículos aqui, para não ficar perdendo o seu tempo, o meu tempo, o tempo de Deus. Isso. 1 Coríntios 12:13, o apóstolo Paulo, esse é o único versículo, irmãos, que explica o que é o batismo do Espírito Santo. 2 profecias, aliás 4, os outros 2 vamos falar daqui a pouco. 1 Coríntios 12:13, note bem que os verbos estão no passado. Pois em um só corpo, todos nós, não somente os espirituais, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Está vendo? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber. Que boa bebida, né? De um único Espírito. A figura aqui é lindo, é bonito. Irmãos, esse batismo nos dá membresia na igreja invisível e eterna. O corpo de Cristo, a Bíblia diz. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Como entramos no corpo de Cristo? Ser batizado pelo Espírito Santo. Quando? Todo mundo é batizado no Espírito Santo na hora da salvação. Porque na hora de salvação também ficamos no corpo de Cristo, unidos.
Esse bonito, aqui em outra parte também, sabemos que naquela hora o Espírito Santo tomou, esse é difícil para nós imaginar. O Espírito Santo, Paulo disse em outro lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas também ele falou aqui que nós recebemos o Espírito Santo como se fosse uma bebida, como Jesus falou também, em tomar, o que é tomar seu sangue, seu corpo? É figura. E esse também é uma figura, beber do Espírito Santo. Nós bebemos. Na hora que você entregou a sua vida pela fé em Cristo Jesus, você bebeu misteriosamente, invisivelmente, e foi unido com o corpo de Cristo, aqui na terra e nos céus. É um corpo e um espírito. Amém. Eu quero adicionar mais um versículo que nos dá um pouco mais desse sentido, com sua permissão. Efésios 4:5. Efésios 4:5 diz: há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas pastor Roy, tem 7. Não, hoje em dia para nós é um só verdadeiro batismo. Qual é? O batismo do Espírito Santo na hora da salvação. Amém? A Bíblia diz, um só batismo. E o batismo do Espírito Santo. Vamos adiante então. Novamente, o sentido é identificação. E não faça confusão, irmãos, nesta doutrina, entre o batismo do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Uma vez batizado pelo Espírito Santo, muitas vezes cheios do Espírito Santo. Duas doutrinas. Lembrem-se que há um batismo do Espírito Santo na hora de salvação e muitas vezes devemos ser cheios do Espírito Santo para testemunhar, para cantar, para pregar, para tocar música, para ensinar crianças, tanto na igreja como em casa. Devemos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Em qualquer trabalho, na igreja, na rua, na escola, no emprego, onde quer estejamos, sim, cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém. Novamente, o sentido é batismo. O batismo do Espírito Santo nos identifica com a igreja eterna, invisível, o corpo de Cristo, nos céus e na terra. O sexto batismo. Está pronto? Esse é o mais comum. O sexto batismo é o batismo do novo cristão com água, feito por um pastor, obedecendo o mandamento de Cristo em Mateus 28:19 e em outros lugares também. Jesus falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou lhe dizer, não vou cobrar nada. Esse versículo é muito bom para testemunhos de Jeová. Quantos nomes? Um nome. Um nome dos três. Hein? E o nome de Deus, Jeová. Fomos batizados. Nome do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, brasileiros, equatorianos, chineses, todas as nações são juntos, batizados pelo Espírito Santo invisivelmente, batizados com água, por imersão, como aquele pano, imerso. Já batizei novos irmãos em rios, represas, baías tropicais, nos oceanos Pacífico e Atlântico, até em igrejas, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. E uma vez eu tive o privilégio
Não foi eu que conduzi essa irmã a Cristo, mas eu batizei uma freira convertida. Foi uma bênção também. Num buraco de água, no nosso acampamento no Brasil. Fizemos um buraco de água lá para batizar pessoas. Sim, creio nisso, pois é um lindo símbolo da nossa morte para a velha vida e a ressurreição com Cristo para uma nova vida cristã. Também, irmãos, note bem, é símbolo, batizado na água, é símbolo do nosso batismo do Espírito Santo. Sabe por quê? Um batismo. A Bíblia diz, qual é o batismo? Do Espírito Santo. Mas como a ceia do Senhor é simbólico, também o batismo na água também é simbólico. Mas é um símbolo do nosso batismo do Espírito Santo. Amém? Imagine Pedro, no dia de Pentecostes, batizaram com os discípulos quantos? 300. Acho que foi difícil, né? Mas graças a Deus, quantos, eu não vejo muito, mas quantos estão seguindo aquele séries AD, a Bíblia continua. Viu? Vale a pena. Vai ser passado 9 horas hoje. Mas foi beleza porque o mundo não, muitas igrejas não reconhecem, mas todos foram imersos, lindamente, com um verdadeiro batismo, simbólico. Né? Agora, já chegamos, né? No 7º batismo, acorda lá. Está com fome? Ok. O 7º batismo é o batismo dos incrédulos por Jesus no fogo eterno. Já pensou? João Batista profetizou desse batismo pelo menos 2 vezes. Ele profetizou. Aqui vem a regra, a primeira regra foi buscar o sentido da palavra na Bíblia em literatura comum naquela época. Essa foi uma regra. Se não aprendeu nada hoje, além dessas 2 regras e 7 batismos, glória a Deus. Outra regra é a regra de contexto. Não pode arrancar versículos do seu contexto. Tem que entender o que estava acontecendo. E essa é uma vez isso. Uma vez alguém me perguntou, você já foi batizado pelo fogo? Eu falei, pelo fogo? Não. Nunca sabia disso, batismo do fogo. Qual é o batismo do fogo? Vamos ver. Marcos 3:11 diz, João Batista prega outra vez na presença de fariseus e saduceus. E ele falou isso. Ele, Jesus, os batizará, ou algo assim, batizará, com o Espírito Santo e fogo. O que significa isso? Vamos ver novamente quando João Batista fala. Ele falou em Mateus, ele falou em Lucas 3:16 e 17. Provavelmente a mesma ocasião. Ele profetizou. Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos seguir lendo. Não pode ignorar o contexto. Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o batismo de fogo não busque, não. Deixa lá, está quente. Eis o batismo com fogo, que é final e terrível. O 7º batismo. E além disso, eu gostaria de ler um versículo final, no Apocalipse. Quando vai acontecer isso? Vocês sabem, irmãos, que Jesus vai batizar todo mundo. Sabe disso? Enfim,
que Jesus vai batizar todo mundo. Ele vai batizar os crentes no Espírito Santo. Mas o resto, os incrédulos, Ele vai batizar no fogo eterno. Por isso, Apocalipse 20:15 disse: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados, batizados no lago de fogo. Enfim, a escolha é sua. Onde quer ser batizado? No Espírito Santo e no lago de fogo. Hoje à noite, você pode resolver isso no seu coração, arrependendo dos seus pecados, colocando sua fé firmemente em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e faça Ele também Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Não sei se houver alguém aqui hoje à noite que quer colocar sua fé em Cristo Jesus como Salvador e ser batizado naquele momento no Espírito Santo. Pedimos que esta pessoa possa colocar a sua fé, Senhor, em Ti e escapar o batismo do fogo no futuro. Pedimos que Tu chames os que estão seus eleitos desde a fundação do mundo, Senhor. Os que têm suas vidas, seus nomes escritos no livro da vida. Oramos neste instante, nosso Deus, em favor do nosso querido pastor lá no Brasil, que possa usá-lo grandemente onde ele esteja, e traz ele para a volta com seu poder, sua providência e misericórdia. Pedimos hoje à noite tudo isso para a Tua eterna honra e glória. E pedimos que nós sempre devemos lembrar dos 7 batismos em nossas vidas, sendo batistas, sendo crentes. Importante, em cima de tudo, sendo membros do corpo de Cristo, juntamente com todos os seus filhos, nosso Deus, pelo todo o mundo, em várias igrejas, vários países, Senhor, que Tu possa continuar chamando muitas almas para chegar aos pés da Tua cruz, confessando e sendo arrependidos dos seus pecados e colocando sua fé firmemente no seu Senhor. Amém e amém. Amém. Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar estes 7 batismos com todos nossos queridos irmãos hoje à noite. Amém.